velho, não uma criança. E aqui, outra coisa que é importante, que ajuda nesse estudo, é quebrar uma das ideologias que tem no mundo religioso. Como? Se você olhar bem, quando Nicodemos ele vem até Jesus, qual que era a prova que Nicodemos usa para falar que Jesus era o Messias, que traria a salvação, que ele é realmente filho de Deus, realmente ele está ensinando o caminho da salvação. Ele fala que é por conta dos sinais miraculosos. É assim que alguém, ele pensa, nossa, realmente é assim que eu posso ser salvo. Então o mundo religioso pensa da mesma forma. Cara, naquela igreja eu vejo o pessoal falando em língua, tem revelações, tem isso, aquilo, outro, tem uma demoniada no mortal para trás. Então definitivamente, lá é o reino de Deus. Lá está a salvação. E aí Deus não dá uma resposta aleatória para Nicodemos, mas aí ele começa a realmente ensinar a Nicodemos o real significado disso. Agora, a gente vai ver aqui alguns passos que alguém precisa ter para poder ser salvo. Aqui ele fala que nascer de novo da água e do Espírito, a gente viu isso no estudo de reino, se a pessoa já fez estudo de reino, pode falar, a gente já viu isso já no estudo de reino, então a gente entende que é batismo. Caso você não tenha visto ainda, deixe em secreto, fala, a gente vai ver melhor o que é realmente não nascer de novo da água e do Espírito, o que realmente significa. Agora, a gente pode ir para lá em Atos 2. Então a gente vai ver aqui o tipo de mensagem que alguém precisa acreditar para ser salvo. Atos capítulo 2, a gente vai ler o versículo 22. Yes. Atos 2, 22. Acts chapter 2, verse 22. De nada, de nada, de nada. Então, Atos 2, 22 diz assim. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse. Agora, o primeiro passo que alguém precisa ter para ser salvo é fé. Agora, fé no quê? Ele precisa ter fé de que realmente Jesus Cristo ele é Deus, ele veio para a Terra e viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, a gente crucificou ele na cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou e agora ele está sentado à direita no trono de Deus. Então, que alguém possa ser salvo, ele precisa ter fé e convicção em cada uma dessas coisas, que é a mensagem realmente do Evangelho. Então, ele precisa acreditar nisso. Alguém que não acredita nisso, não tem fé nisso, não pode ser salvo. Ele fala realmente aqui, isso que vocês precisam acreditar. É isso que vocês precisam entender. Essa é a mensagem que Pedro está levantando para eles. Então, o primeiro passo para a salvação é fé. Claro, algo importante também que precisa fazer ênfase é que cada um de nós somos responsáveis pela crucificação de Jesus Cristo. Você lembra da escritura em Romanos 3, 23? Fala, all have sinned. Todos pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Então quer dizer que eu e você, a gente é responsável pela crucificação de Jesus Cristo na cruz. Não tem como tirar nossa responsabilidade disso. A gente precisa entender que realmente fui eu que coloquei ele lá. Aliás, se não me engano, Romanos 3, 23 é uma escritura extra. Não extra, mas uma escritura que está no estudo também. Como uma das side notes. Mas vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 37. Tem algo que agora que você sabe a mensagem, agora que você tem a resposta, ok, eu acredito nisso, tá? Eu acredito que Jesus Cristo é Deus, que ele veio até a terra, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e agora ele está aceitado à direita do trono de Deus. Agora, o que isso impacta na sua vida? Atos 2, versículo 37. Diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Então a primeira coisa que a gente vê aqui, eles falam que eles estavam aflitos em seu coração. Então logo após ouvir essa mensagem, o que é esperado de você
é que realmente você seja contrito e com o coração quebrantado. Então, o que essa mensagem tem que ter como resposta é realmente o aquebrantamento do seu coração. Mas isso acontece se você entende que você realmente colocou ele na cruz. E aí eles perguntam o que nós deveríamos fazer. Então, você está estudando a Bíblia com alguém. Você apresenta para ela, olha, você foi responsável por colocar Jesus Cristo na cruz. E ela não tem nenhuma resposta a isso, ou ela é indiferente, quer dizer que tem algo faltando. A resposta dela deveria ser, o que eu deveria fazer então? Se foi realmente a minha culpa, eu entendo isso, então o que ele espera de mim? O que eu posso fazer para entrar na luz? Então agora a gente vai tentar ver agora o segundo passo. Ok? A gente viu já a mensagem que eles precisam acreditar e a resposta para a mensagem que eles precisam ter. Certo? Agora o segundo passo. Vamos ler o versículo 38. Diz assim. Pedro perguntou, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Então a gente para aqui porque é o segundo passo. O segundo passo basicamente é que você precisa ter arrependimento. Então, ok, você ouviu a mensagem, você acreditou na mensagem e seu coração está quebrantado. Então você tem fé, ok? Agora, sabendo tudo isso, qual que é a sua resposta? Arrependimento. Mudança. A palavra para arrependimento aqui usada no grego é metanoia. Muitos acreditam que era um termo usado no exército, significava virar literalmente 180 graus e poder ir para o sentido oposto do que você estava indo. Então significa que se alguém está vivendo a vida e ele está lá, ok, pornografia, mentira, orgulho, egoísmo, seja lá o que for. Agora, com a metanoia, o arrependimento dele seria dar frutos opostos a isso. Então ele fala a verdade, ele é alguém puro, ela não luta, ela não é mais egoísta, ela não é mais orgulhosa, ela se tornou alguém humilde. Ou luta para isso, para poder preservar isso todos os dias. Ok? Então são frutos de arrependimento, ele se arrependendo. Ele chama ele. Antes do batismo, você precisa se arrepender. E aí ele apresenta o terceiro passo para a salvação. Que sejam batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Então, qual que é o plano de salvação? Essas três coisas. Anotem aí. O plano de salvação, essas três coisas, anotem. Fé, arrependimento e batismo. Em resumo, é isso. Fé na mensagem, arrependimento, realmente metanoia, tornar-se, ir para o sentido oposto, e batismo, que é o batismo para perdão dos pecados. Então você precisa dar muita ênfase nisso, que a pessoa entenda. Que o batismo é no momento que você recebe o perdão dos seus pecados. Não é quando você está lá na igreja ouvindo uma música legal, não é quando você foi para a igreja um número de vezes, não é depois da crisma, da primeira comunhão, não é nada disso. É depois do seu batismo. E aí dá o significado pra gente de João 3, certo? Nascer de novo da água e do Espírito, porque ele fala que o momento que você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você é no momento do batismo. Então isso é muito grande. Porque na igreja religiosa o batismo não é visto como algo tão necessário assim, é visto como algo importante até, como símbolo para o mundo, não é? Agora eu estou sério sobre a minha vida com Deus. Mas aqui ele fala que o único momento onde você realmente tem o Espírito Santo de Deus é no momento do seu batismo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, é no momento do seu batismo. Ele fala que esse Espírito Santo dentro de você é quem te convence dos seus pecados. Então, o que te dá força para viver uma vida sem pecado. Então, o que te convence é que você está fazendo uma besteira. Que você está lá, você começa a se sentir culpado. Lembra que a gente falou no domingo? Estava lá, vi a pessoa, vou compartilhar, não vou compartilhar. O Espírito Santo luta dentro de você. Antes disso, eu não sentia nenhum... Nossa, não sentia nenhum remorso. Via pessoas passando ali à frente, nunca nem pensava em compartilhar minha fé. Não sentia nada. Não sentia mal, não sentia pesado, nada acontecia. Mas agora, depois do batismo, essa é a ideia que acontece. O perdão dos pecados e realmente o Espírito Santo dentro da gente. Ok? Vou continuar lendo aqui, porque é importante. Porque se era tão importante assim o batismo, então quer dizer que essas pessoas teriam que ser batizadas, certo? Vamos continuar lendo, versículo 39. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor,
o nosso Deus chamar. Então quer dizer que isso inclui aí você. 40. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É interessante. No dia de Pentecostes, o número de pessoas era gigantesco. Mas ainda assim, apenas o número de pessoas foram realmente acrescentadas ao povo de Deus, à igreja, no 3.000. Vamos dizer que o dia de Pentecostes, realmente, o povo de Deus ao redor do mundo inteiro estava lá. De acordo com a Bíblia, o povo de Deus era em torno, aproximadamente, um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Isso é muita gente. Agora imagina que no dia de Pentecostes, que é realmente um feriado e uma festividade dos judeus. Não importa se você é saduceu, filisteu, seja lá o que você é. Eles estavam juntos. E aí, no meio de todos eles, apenas 3.000 aceitaram e foram batizados. Não era um número muito pequeno. E sabe o que é interessante? Ele estava pregando para todo mundo, falou sobre o batismo para todo mundo, explicou o que estava acontecendo, mas apenas 3.000 realmente aceitou. E esses 3.000 foram que foram batizados, foram os que foram considerados como acréscimo à igreja. O que me ajuda a entender sobre o reino também. Então, fazer parte do reino de Deus não é apenas ir para a igreja muitas vezes, mas realmente no momento do batismo. Ótimo? Sim. Perfeito. Agora, uma escritura legal que me ajuda também, ainda mais com a parte de arrependimento, é em Efésios 5. Bora. Efésios, capítulo 5. Thank you. Versículo 8. Diz assim, Efésios 5:8 diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, se eu estou na luz mesmo, o que é esperar de mim é viver como filho da luz. Viver como um filho de Deus. Então, quer dizer que sou filho dele? Então quer dizer que minhas ações precisam realmente ter realmente uma semelhança com as ações de Deus, o coração dele. A Bíblia fala, Jesus Cristo mesmo fala, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, se eu imito esse coração, minhas atitudes precisam ser as mesmas. A Escritura ajuda porque ajuda as pessoas a entenderem ainda mais a importância de luz e trevas. Eu preciso viver como filho da luz. Agora, para poder entrar na luz, essa é a única maneira. Antes disso, eu estou nas trevas. Agora, entendendo isso, ok, então, para ser salvo, o que acontece? O que eu preciso fazer para poder ser salvo? Batismo. Fé, arrependimento e batismo. No momento do batismo é quando isso acontece. Agora, a pessoa pode fazer o argumento, mas o que é tão importante no batismo? O que ele representa? Por que só uma tradição judaica que já existia, na real? Antes de Pedro pregar aqui sobre o batismo, antes de Jesus ser batizado por João Batista, antes de tudo isso, o povo judeu já fazia e praticava o ato do batismo. O porquê, então, esse ato de batismo agora? Em Atos capítulo 2, versículo 38, é tão importante e relevante. O que ele tem de diferente? Olha isso, Romanos. Vamos ver o que ele tem de tão especial. Romanos 6, versículo 1. Aqui fala o porquê o batismo é realmente tão importante para a vida de uma pessoa. Meu Deus do céu. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Sabe o que seria interessante? Se tivesse no meio da pregação, pedir substituição. Querendo no futebol, jogador ferido. Aí vai lá o Musa, entra, aceita. Mas Romanos 6, versículo 1. Aí continua. Fala assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Agora, interessante, né? Ele estava falando aqui com a igreja de Roma, e ele levanta essa questão para eles. Fala, nossa, então o que a gente precisa fazer então? A gente vai continuar pecando para ver se a graça de Deus vai aumentar? Por quê? Porque a graça de Deus é tão grande quanto você pecou. Porque essa é a graça, certo? É o perdão dos seus pecados. Aí ele levanta essa questão com eles. Fala, nossa, então quer dizer que só porque você teve esses pecados perdoados,
quer dizer que agora você pode continuar pecando para ver se a graça de Deus iria aumentar. Agora, como que os pecados foram perdoados? Vamos ver o que Paulo fala aqui. Versículo 2. De maneira nenhuma. Então quer dizer que não faz sentido. Nós aqui morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fica interessante, olha isso. Portanto, fomos sepultados com ele, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, nascer de novo. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. No estudo vai mostrar do 1 ao 4, mas o versículo 5 é tão poderoso que eu sempre uso ele. Porque literalmente ele fala, ainda assim na ressurreição dele, quão glorioso ele foi, eu também vou ser na minha. Agora, explicando a importância do batismo, porque esse batismo é diferente desse batismo que eles tinham naquela época. Esse batismo ele é a representação da morte, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E ele fala para ele, lembrando aos romanos aqui, falando, vocês não sabem disso? Vocês não se lembram? Que quando vocês foram batizados, vocês tiveram a coparticipação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Lembrando a eles que, olha, o perdão do pecado, o porquê vocês receberam a graça, não foram de qualquer maneira que foi te dada, mas alguém teve que pagar um alto preço por isso. Então não faz sentido você abusar dessa graça. E aí ele chama os romanos a poder tomar uma responsabilidade sobre isso. E aí é interessante porque me ajuda também a pensar na urgência que a pessoa precisa ter. Então é nessa escritura que você vai começar a falar da urgência que ela precisa ter. Olha, você precisa entender que quanto mais você continua vivendo no pecado, é como se eu colocasse mais um prego nas mãos de Jesus Cristo na cruz. Mais um chicote que é dado nele. É como se estivesse crucificando Jesus Cristo de novo, e de novo, e de novo. O batismo, ele vai te dar os perdão dos pecados. E vai dar realmente como se fosse um basta nisso. Você vai participar. E é onde você realmente entra em contato com o sangue de Jesus Cristo. Agora, uma escritura legal que fala sobre algo parecido também é em Gálatas. Capítulo... Gálatas, capítulo... capítulo 6, versículo 7. Então, para dar urgência para a pessoa, né? A escritura é uma das que mais me ajuda a ter urgência. Porque o que acontece? As pessoas... O que está acontecendo? Provavelmente está acontecendo com a igreja de Roma. As pessoas estão pecando e pecando, né? A desculpa é que, eu já fui batizado, já fui perdoado, então eu posso viver no pecado, é só ir de joelhos e orar para Deus, pedir perdão, tá tudo certo. Mas aqui, Paulo lembra eles que não é assim que funciona. Que o pecado deles é como se estivesse crucificando Jesus Cristo novamente. E aí a igreja de Roma não era a única que tinha esse problema, mas a igreja de Gálatas também. Então, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele levanta essa questão com eles. Que fala assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, de carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, basicamente, a Escritura me ajuda a entender que não é que Deus não está vendo que eu estou pecando, não é que Ele não liga para o meu pecado. Precisa entender que eu não posso continuar zombando de Deus, como se eu estivesse outsmarting Him, tirando vantagem dele. Então, fazendo com que, não, ele não se liga, ele não me corrigiu agora por conta do meu pecado. Ele não me corrigiu da última vez também. Então, na próxima vez que eu pecar, nada vai acontecer. E aí ele nos lembra que, amém, talvez algo não aconteça nessa vida. Talvez nunca seja pego, talvez realmente você vive uma vida incrível, tem uma família incrível, trabalho incrível. Mas qual que é o problema? Versículo 8. Ele fala, quem realmente semeia a carne vai colher destruição. Você lembra em João capítulo 3, a escritura que junta esse estudo inteiro?
quem é nascido da carne, o que ele fala lá? Quem nasce do espírito é espírito, mas quem nasce da carne, carne. E o que a carne traz? Destruição. Então aí você escolhe. Nascer de novo da carne e viver, continuar vivendo a vida que você tem vivido. Ou então nascer de novo realmente do espírito, das águas e ser batizado. Nascer de novo das águas e do espírito. E poder ter o fruto do espírito. Agora, é interessante que um pouco antes, em Gálatas capítulo 5, versículo 21, é o tipo de vida que aquela pessoa deveria estar vivendo. Não precisa anotar, mas é uma escritura muito legal, porque me ajuda bastante também. A gente fala sobre o espírito, fala sobre a carne, os frutos da carne, né, você nascer de novo e tudo mais, viver com os frutos da carne, que é os frutos de trevas, mas Gálatas 5:21 fala os frutos do espírito. Eu vou ler aqui com vocês. E talvez caia na prova, quem sabe. Diz assim, versículo 22, desculpa, Gálatas 5:22, perdão. Fala assim, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então é incrível porque a escritura nos ajuda a entender que, ok, a gente leu o estudo de trevas, a gente viu os frutos da carne, mas esse é o fruto do espírito logo após o seu batismo. O que Deus te deu é isso. Agora, sabe o que é interessante? Ele fala sobre várias coisas, várias características. Mas a palavra no grego é um fruto só. Então, como se fosse um fruto, mas muitos sabores. Ou seja, não é como se eu tivesse um e não tivesse os outros. Eu não posso querer escolher os que eu vou ter. Eu vou ter amabilidade e mansidão. Tá? Vou ter esses dois aqui. Mas aí, olha, eu não quero ter fidelidade e nem domínio próprio. Eu não sou muito bom nessa área. Aí ele fala que esses são os frutos. Esse é o fruto do Espírito. Então eu preciso ter essas coisas. Algo bom para saber se você está desviando é caminho de Deus. Se pergunta se tem algum desses frutos realmente faltando no seu coração. Isso ajuda bastante. É o que me ajuda. Então a gente entende, então, em Romanos 6, qual a importância do batismo, o que acontece no batismo, que é realmente a coparticipação, a crucificação, morte, ressurreição de Cristo. É legal para mostrar aquele desenho que tem no estudo, né? Que é a cruz, aí mostra que a crucificação é a sua vida antiga, a morte é a morte da sua vida antiga, né? Que ela é o sepultamento dela. E aí realmente, quando a ressurreição é quando você se ressuscita para uma nova vida. Isso tudo acontece no momento do batismo. Vamos lá, Yuri. Agora a gente vai estar olhando em algumas coisas interessantes. Em Mateus capítulo 15. Também, vamos lá. Fiquei pensando, será que a gente vai lá, não vai lá, vai lá, não vai lá? A gente já leu a escritura também. Valeu, moça. Vou ler então. Mateus 15, versículos 6 ao 9. Moça, lê pra gente aí. Você que deu a ideia. Yeah, sure. 15:6-9. They are not, or they are not they are not to honor their father or mother with it. Thus they do nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teaching are merely human rules. Uau. Então, tradição. É incrível, né? Ele fala bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. E então, o que a gente vai tentar ver agora é para poder ver realmente algumas falsas doutrinas que são ensinadas no mundo sobre a salvação. Tem muitas delas. Né? Se a gente fosse ver cada escritura para refutar cada uma delas, demoraria anos. Né? Então, a gente vai ver só algumas principais. Né? E sabe o que é interessante? Uma delas é a escritura de memória que vocês estudaram. Mas vamos começar com Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículo... Eu vou saber quando chegar lá. 2, versículo 12. Ah, minha Bíblia já está toda marcada. Mais fácil. 2:12. Fala assim: Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo,
com ele foram suscitadas mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, fé pessoal é necessária. Essa é a primeira coisa, né? Então, definitivamente, ter uma fé pessoal é algo importante. Agora, por quê? Por conta do batismo infantil. Né? Então, o batismo infantil, a ideia é que na Igreja Católica eles batizam uma fé que vai ser confirmada depois da vida do cara. Então, eu nem pergunto pro bebê. O bebê é batizado, certo? Pega lá o bebezinho, aí ou dá sprinkle, ou então joga uma jarrinha de água na cabeça dele. Já vi de jeitos diferentes, talvez sejam vertentes diferentes do catolicismo. Ou então o cara não tinha jarrinha na hora, e aí usou os dedos. É? É mais legal. Mas então quer dizer que se ele foi batizado naquela época, naquela hora, ele não tinha nenhuma fé. O bebê nem sabe que tem fome. Ele não sabe de nada, ele tá chorando. É isso. Você tem que cuidar dele, porque ele não sabe de nada ainda. Então ele não tem uma fé pessoal. Agora ele fala que a fé é o que nos ajuda a chegar até a salvação. Vamos continuar vendo, é interessante, começou no 3º século depois de Cristo. Então é algo que é ensinado, começou a ser ensinado depois da doutrina que Jesus Cristo e os apóstolos tinham ensinado já. Era algo novo. Agora tem algo que eles chamam do pecado original, certo? Que é em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Então essa é uma bem interessante, porque tem várias escrituras da Bíblia sobre ela, na verdade. Sobre ancestrais também, tudo mais. Também sobre orar para eles. Mas olha essa aqui, sobre o pecado original. Zé, pode ler presente? Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ótimo. Então quer dizer que se eu pecar, meu pai não vai levar a culpa por isso. Se meu pai pecar, eu não vou levar a culpa por isso. Tanto a minha justiça quanto a minha injustiça não é passada hereditariamente. Para dar um bom exemplo que eu sempre uso, que me ajuda bastante, ajuda as pessoas a entenderem, é que, imagine que a Tânia, ela tem cara de quem faria alguma coisa mais maluca. Ela foi lá e roubou um banco, mano. Pegou lá um banco, saiu correndo, aí foi pega. Foi pega. Ela tá lá no tribunal, aí a Samara, com o coração bondoso, abre a porta do tribunal. Parem! Eu vou tomar o lugar da Tânia. Eu vou na prisão por ela. Aí a Tânia é mandada embora, livre, e a Samara pega o lugar dela. Isso nunca aconteceria. Porque quem foi pega foi a Tânia, não é a Samara. Por mais que a Samara queira, olha isso. A hora que ela tá quase chorando, por tomar o lugar da Tânia. Mas isso é impossível. Nem a justiça quanto a injustiça, a gente não pode tomar o lugar das outras pessoas. Então ela vai ser acreditada a você mesmo. Agora o que eles acreditam é que por conta do pecado original, por Adão e Eva, que é tão distante, iria cair até a gente agora no momento do nascimento. Agora sim, obviamente, a gente tem uma natureza pecaminosa. Isso não quer dizer que nosso pecado vem de Adão e Eva. Uma criança, ela morre, ela vai direto para o céu. Direto. Não precisa de um batismo, né? Isso é uma doutrina que começou em 580 anos depois de Cristo. Logo depois, ninguém era batizado. E começou por conta de uma praga que eles tiveram. E aí eles começaram a ver bebê morrendo. Aí pensaram, olha, já que os bebês estão morrendo, estão indo para o inferno. Por conta do pecado original deles. Não ficaram velhos, não puderam ser batizados. E aí começam a batizar bebês. E vou lá. Agora, isso nunca aconteceu. Isso não é verdade. O bebê, se ele morrer, ele vai direto para o céu. Ele está salvo com Deus. A Bíblia, Deus, Jesus Cristo nos chama a ser como criança, o coração dela. O coração puro, realmente. Agora, outra que é muito interessante é orar a Jesus no seu coração, aceitar ele no seu coração. Né? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A escritura é tão usada para isso. Agora, essa aqui tem tantas maneiras e tantas outras escrituras que você pode usar para refutar ela. Né, que ela foi criada no começo do século XX. Então quer dizer que antes disso ninguém aceitava ninguém no coração. Mas também para quem que ela foi escrita. Né? E como? Qual era o contexto de tudo isso aqui? O que estava acontecendo realmente? Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu estava lendo 20, versículo 3. Apocalipse 3, versículo 20. Diz assim. Ih, diacho.
Fazendo isso para dar mais tempo para vocês abrirem a escritura. Mas fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então é a escritura que eles usam para falar sobre aceitar Jesus no coração. E isso seria a salvação. Agora, tem muitas coisas nisso. Uma, ele não fala em nenhum momento sobre salvação aqui. Não fala que você vai ser salvo ou não. Ele não fala sobre isso. Ele não está nem falando sobre salvação. Ele fala que ele virá e ceará com você. Agora, eles deduzem que cear seria realmente a salvação. Ok? Mas ok, vamos continuar com isso. Agora, a outra coisa que ele está falando também, você lê um pouquinho antes, no versículo 14. Até mesmo o título daquela parte é a carta à igreja de Laodiceia. Agora, se lembra quem foi considerado, que foi incluído na igreja? Quem foi o acréscimo? Lá em Atos, que a gente acabou de ler? Foram as pessoas que foram batizadas. Então, se há uma igreja aqui, com quem ele está falando? Com discípulos que já eram batizados. Agora, o que estava acontecendo era que, infelizmente, eles estavam se tornando mais mornos, estavam caindo da fé. E aí eles precisavam realmente se arrepender para voltar a ter um relacionamento com Deus. Esse cear é um representativo de relacionamento, não de salvação. Outra coisa que ele fala o anjo da igreja de Laodiceia. O anjo daquela época não era um anjo físico, muitos acreditam, mas que era realmente o líder da igreja. Então ele era referido como anjo, porque o anjo, a palavra anjo, significa mensageiro. Então ele estava lá referindo ao mensageiro, olha, para você, o mensageiro da igreja de Laodiceia, o líder. Deus, ele quer ter um relacionamento com você, mas você precisa abrir essa porta para poder deixar com que ele tenha esse relacionamento. Agora, uma outra escritura que sempre me ajuda a provar a salvação para as pessoas sobre o batismo, que muitos não querem aceitar, 1 Pedro. Essa é a melhor escritura sobre batismo e salvação. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Até o versículo 22. Vou pedir para o Musso ler para a gente. 20 ao 22. Não. Damião. Do 20 ao 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 ao 22. Há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ótimo. Então, para que ele fala que o batismo serve aqui? De uma forma bem explícita. Salva. Que hoje os salva. Então, definitivamente, né, essa é uma escritura bem direta ao ponto. Fala que o batismo que hoje também os salva. Então, o batismo é para salvação realmente. Não é para que a gente possa ser salvo. Ele dá uma representação, ele fala que o símbolo era a arca de Noé e o dilúvio que aconteceu. Esse era o símbolo. Porque realmente, se não fosse por isso, o evangelho teria morrido. E aí ele dá um reset, né? Na natureza humana, nos seres humanos, para realmente começar novamente. E falar, olha, agora vamos começar com realmente o povo cristão, vamos começar a parar. E claro, né? Obviamente, a gente sabe o mundo que a gente está hoje. Mas ele fala que aquele era o símbolo. E foi que salvou o cristianismo mesmo. Agora ele fala que o batismo hoje vai te salvar. E ele fala que ele deixa ainda mais claro. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele lembra a gente, realmente o que aconteceu em Romanos capítulo 6. Que é realmente o batismo, a coparticipação com Cristo no sacrifício dele na cruz. A morte, o sepultamento e a ressurreição dele. Então, definitivamente, a escritura me ajuda muito e vai ajudar muitas pessoas também. Foi o que me ajudou. Eu lembro nitidamente do Ian abrindo a escritura para mim. Ainda apesar do estudo inteiro, eu não estava querendo aceitar que o batismo era para salvação. Mas quando eu vi isso e estava escrito, além dele pedir para mim ler.
Lembre de ficar olhando para a escritura durante alguns minutos, não querendo ler em voz alta. Porque foi algo difícil para aceitar. E algo que a gente precisa entender é que a gente não está aqui para esfregar a verdade na cara de ninguém. Não está aqui para provar que alguém está errado ou provar que a gente está certo, mas para ajudar realmente a pessoa. Eu acho que a única razão pela qual eu realmente aceitei e ouvi o que eles tinham para falar foi porque eles tiveram muita compaixão de mim. Eles entendiam que era algo muito doloroso para mim. Então, quando a gente mostra a verdade para as pessoas, ainda mais algo assim, né, para esfregar na cara delas e para falar realmente, olha, eu entendo onde você está, eu já estive nessa mesma posição, mas essa é a única saída. Essa é a única saída. E se você quiser entrar na luz, essa é a única maneira de entrar na luz. E para Deus seja toda a glória. Amém. Amém.